Projeto Nova Prorrogação. O projeto Nova Prorrogação é a história da alteração dos registros e dos parâmetros de cálculo do sistema de informações financeiras da empresa para se adaptar a uma norma da legislação de prorrogação do prazo de vencimento de um grande grupo de tipos de operações de financiamento. Essa alteração afetou diferentes condições e parâmetros de cálculo, os quais foram implementados no sistema há muitos anos, segundo padrões diferentes a cada safra de produção agrícola, e envolveram uma variedade de detalhes e diferenças na sua forma de implementação. Os cálculos de encargos de inadimplência para clientes que realizassem pagamentos após a data de vencimento original, mas dentro do novo prazo de vencimento, deveriam ser adaptados para eliminar encargos como multa, mora e atualização monetária. Podemos dizer que surgiu incerteza, ambiguidade, na interpretação individual do ambiente da organização. Uma nova necessidade de desenvolvimento de sistemas, de uma demanda de adaptação normativa de produtos, configurou uma mudança ecológica. A novidade foi divulgada para as pessoas envolvidas com o assunto dentro da empresa e gerou dúvidas quanto ao seu entendimento. Registro da ambiguidade. Observei que novas demandas geralmente é por força de legislação ou de normas do Banco Central ou do repassador de recursos. As linhas de crédito, algumas mudam suas características, essas coisas. Palavras de usuário. Hoje apareceu mais uma prorrogação de vencimentos para as operações do crédito agrícola que sofreram com a estiagem. Depois de todas aquelas pseudo-prorrogações de fevereiro para maio, de maio para junho e agora de todo o primeiro semestre para agosto. O comentário geral que se ouve do pessoal das equipes de usuários e desenvolvedores é que esperamos que essa seja a última. Será que vai ter outra desse ano? Funciona isso aí de mover o vencimento? Cada usuário utilizou procedimentos para esclarecimento da demanda, tais como a adoção do tratamento dado a casos anteriores, regras de reunião. Com isso, cada usuário elaborou seu entendimento, interpretação, sentido da definição da demanda de desenvolvimento para o sistema, fazendo a sua elaboração de uma interpretação da demanda, processo de criação. Cada usuário selecionou os modos possíveis de entendimento da demanda segundo critérios da sua experiência individual, processo de seleção. E cada usuário registrou, processo de retenção, o seu entendimento da demanda mentalmente em documentos artefatos, nesse caso, em um documento chamado Instrução Normativa. E-mail de usuário. Divulgamos nova instrução normativa referente à nova prorrogação, ver anexo. Palavras de usuário. Nesse processo de descobrir o que é a demanda, é que se tenta entender, formar esse entendimento a partir da conversa, a leitura da regra, a busca e a definição dos critérios e variáveis envolvidos, e aí partir para o modelo inicial. Documento, instrução normativa. Súmula, pagamento das prestações. Em decorrência do disposto nas resoluções números tais e tais, instruímos. Beneficiários, produtores rurais cujos empreendimentos estejam localizados em municípios que, atingidos por estiagem, tenham decretado situação de emergência ou calamidade pública. Postergação de exigibilidade. As operações enquadradas tiveram postergação na data de vencimento. As datas de exigibilidade das prestações vencidas e vencedas até 14 de agosto foram postergadas para 15 de agosto. Procedimentos operacionais. As operações seguirão o procedimento normal de cobrança. Caso não haja o pagamento no prazo original, as operações enquadradas serão sinalizadas no sistema com indicador de situação de cobrança específico e terão um vencimento movido para 15 de agosto. Os usuários utilizaram procedimentos para esclarecer a demanda, tais como a adoção do tratamento dado a casos anteriores e consulta aos usuários, regras de reunião. E então os usuários definiram a demanda e transmitiram-na direto aos desenvolvedores. Observei que cada um dos colegas das equipes usuários e desenvolvedores tirou um tempo da sua sexta-feira, parou diante da sua estação de trabalho e se pôs a ler a instrução normativa referente à nova prorrogação de vencimentos. Tínhamos a tarefa de bolar uma proposta de solução com urgência até segunda-feira. O primeiro espanto foi que a data para a qual as operações estavam sendo prorrogadas havia passado. As dúvidas já começaram por aí. Os colegas começaram a debater em voz alta, cada um na sua mesa. A maioria se mostrava indignada com o fato de que a própria decisão governamental foi divulgada somente às vésperas da data final e a demanda chegou até os desenvolvedores depois dessa data. Pela experiência que todos tiveram com prorrogações de vencimento ao longo dos anos de estiagens, enchentes, furacões e outras intempéries, a implementação da solução teria sido mais compreensível se a data final ainda estivesse por vir. Assim, com base nas informações dos usuários sobre a demanda, os desenvolvedores criaram seu entendimento individual, fazendo uma elaboração de uma definição funcional da demanda, processo de criação. O desenvolvedor selecionou os modos possíveis de entendimento da demanda segundo critérios da sua experiência individual, processo de seleção. E cada um registrou seu entendimento da demanda mentalmente em documentos, processo de retenção. Nesse caso, o registro foi feito em uma proposta de solução via e-mail. E-mail de desenvolvedor. Solução proposta para acertar as parcelas que tiveram a data de valorização de vencimento prorrogada para 15 de agosto. As alterações devem ser efetuadas na ordem apresentada. 1. Criar programa no sistema que roda uma fórmula com parâmetro data de processamento igual a 15 de agosto para as fórmulas, considerando que as operações ainda estão com situação de cobrança especial. A execução desta fórmula efetuará a complementação da apropriação dos encargos de adimplência, no campo de juros compensatórios, desde a data original de vencimento até o dia 15 de agosto. Estará simulando um fim de período. Esse programa receberá como arquivo de entrada todos os planos envolvidos na prorrogação. Serão consideradas todas as parcelas vencidas dessas operações. 2. Após a execução do programa, copiar os valores de juros compensatórios apropriados até 15 de agosto para uma memória auxiliar para registro da parcela. 3. Zerar as memórias de apropriação de juros compensatórios dessas parcelas. 4. Alterar para 15 de agosto a data de vencimento das parcelas envolvidas. 5. Recalcular e ajustar nas parcelas o valor dos juros, valor da prestação e demais memórias de exigibilidades, rebates e outras. 6. Alterar a situação de cobrança de especial para normal. 7. A próxima execução normal, 31 de agosto, de fim de mês vencido, vai calcular e apropriar os encargos de inadimplência de 15 de agosto até 31 de agosto. Observei que foi elaborada uma proposta de solução depois de uma reuniãozinha informal entre o pessoal das equipes desenvolvedoras. Essa proposta foi chamada informalmente de esqueleto, porque oferecia somente linhas gerais de uma solução possível, utilizando os recursos do sistema sem maiores adaptações ou reformas. Os desenvolvedores utilizaram procedimentos e critérios para tentar estabelecer um entendimento ou interpretação da informação sobre a demanda, tais como a adoção do tratamento dado a casos anteriores, regras de reunião.
Um procedimento comum foi a busca de documentação sobre o tratamento que situações semelhantes receberam em sua experiência profissional passada. Eu tento reunir a documentação que já existe sobre o assunto, alguma coisa parecida, a gente sempre tenta resolver as confusões, se organizar para esclarecer. Acho que estar próximo dos usuários facilita muito. E-mail de usuário. Prezados, favor conferir se o entendimento proposto está ok. Só relembrando que os financiamentos que devem ser alterados são com situação de cobrança X e vencidos, situação de cobrança Y e classes X e Y, e vencidos. Em consulta feita em 24 de agosto, chegamos a 1.890 parcelas a serem ajustadas. E-mail de desenvolvedor. Colegas, foi realizada nova reunião em dia 24 de agosto e foi decidido o seguinte. 1. O programa descrito no item 1 do e-mail anterior será um evento especial com data de 15 de agosto, que rodará no programa XY da rotina do sistema. Além dos parâmetros descritos, o programa também deverá considerar como entrada para as parcelas com procedimento número X o coeficiente de juros com valor de 0,04. Os itens 2 a 6 serão executados através de programa que rodará após a conclusão das rotinas diárias de cada agência que rodarão o evento especial. No item 2 não será necessário gravar valores na memória auxiliar, pois os valores de juros até 15 de agosto serão gravados na memória de exigibilidade. No item 2 não será necessário recalcular o valor dos juros, mas somar os valores apropriados nas memórias de apropriação de juros vincendos e vencidos. Para as parcelas com procedimento X, somar também os valores apropriados. Os demais itens são mantidos inalterados. Percebendo que alguns aspectos do entendimento da demanda ainda não ficaram claros, os desenvolvedores voltaram aos usuários e realizaram reconsultas para resolução de dúvidas e interações para ajuste e validação das definições, escolha de ciclos. Teve início, então, um novo ciclo do processo de entendimento da demanda para o afastamento da ambiguidade. Dessa vez, o processo se desenvolveu coletivamente, com usuários e desenvolvedores compartilhando suas elaborações e critérios de entendimento, que já estavam registrados na documentação de decisões e definições das demandas e da documentação de implementações, processo de retenção. E-mail de usuário. Pretendo deixar registradas as decisões que estamos tomando quanto à prorrogação deste ano. Solicito que tudo seja descrito por e-mail e repassado aos colegas envolvidos. Palavras de desenvolvedor. As informações são organizadas e retornadas para os usuários em forma de uma definição inicial da tarefa, uma minuta. Os pontos que não estão claros deverão ser ressaltados. Quando uma necessidade não ficou clara, teria que relacionar os pontos, relacionar a dúvida e fazer uma consulta. Quando os usuários tiveram a percepção da existência de ambiguidade na informação inicial comunicada sobre a demanda, identificando dúvidas no entendimento da demanda, registro da ambiguidade, eles identificaram a necessidade de reconsultas aos desenvolvedores para esclarecimento do sentido dos pontos ainda duvidosos. Os desenvolvedores e usuários adotaram alguns procedimentos coletivos para esclarecimento da demanda, tais como a especificação detalhada das dúvidas e opções de entendimento da demanda, regras de reunião. Os questionamentos sobre detalhes de implementação puderam ser respondidos quando aconteceram reconsultas para resolução de dúvidas, escolha de ciclos. Assim foi possível acontecer a validação das definições pelos critérios do conhecimento profissional dos usuários, processo de seleção. Nesse momento, os esclarecimentos prestados pelos usuários permitiram o afastamento da ambiguidade. Palavras de usuário. Como usuário, a gente às vezes nota que pelo tipo de pergunta que o desenvolvedor faz, às vezes a gente conclui que ele não entendeu. Normalmente a gente pode notar pelos questionamentos que ele faz. E-mail de usuário. Algumas questões. Dia 15 de agosto é sábado. Uma parcela com vencimento nessa data calculou e apropriou os juros até dia 17 de agosto, segunda. Então o cálculo é para todos até o dia 17 de agosto ou recalculamos a apropriação das parcelas com vencimento em 15 de agosto até o dia 15 em vez de 17? Ou como fica? Observei que, depois que o pessoal da equipe usuária deu uma espécie de sinal verde para as linhas gerais da proposta de solução esboçada e corrigiu alguns dos aspectos, as equipes de desenvolvedores passaram a analisar melhor os detalhes da implementação da proposta. Aí várias questões inesperadas surgiram. Foi ainda mais necessário reconsultar os usuários para desfazer a confusão. Esse retorno ao nível anterior, aos usuários, em interações para ajuste e validação de definições, escolha de ciclos, conseguiu afastar mais ambiguidade do que afastaria se a implementação fosse feita somente com os critérios dos desenvolvedores. Palavras de usuário. Eles começaram a montar a solução e a nos apresentar. E aí a gente vai dizendo se está certo ou não, se está bom ou não, o que poderia melhorar, o que não está certo, precisa ser corrigido. E-mail de usuário. Respondendo as suas questões. Data de valorização do vencimento é 15 de agosto e não 17 de agosto. A resolução determina a data de 15 de agosto, então é esta que devemos considerar, calculando inadimplência após essa data. Não é como em um vencimento contratual normal que se considera o primeiro dia útil. Os desenvolvedores e usuários elaboraram coletivamente uma proposta de implementação da demanda, o processo de criação. Depois, utilizaram critérios coletivos para a seleção do entendimento adequado da demanda, tais como a validação de definições por critérios normativos e por critérios do conhecimento profissional dos usuários e desenvolvedores, e a validação de simulações da solução pelos usuários, processo de seleção. Assim, conseguiram fazer documentação de implementações, desenvolvendo alguma versão de implementação da demanda, processo de retenção. Os testes fizeram parte do processo coletivo de seleção. E-mail de desenvolvedor. Segue teste realizado em área de teste, exposição de 24 de agosto. Filtro utilizado nos dois programas, considerou-se parcelas vencidas. Foi utilizada uma versão especial do programa de cálculo com um evento especial considerando data de processamento 15 de agosto para os planos selecionados. Após foi executado o programa especial que ajustou as memórias listadas no e-mail anterior, considerando o mesmo filtro. Qualquer dúvida, estamos às ordens. Observei que hoje foi o dia dos testes. Conseguimos implementar a nova proposta de solução juntando os esforços das equipes desenvolvedoras. E o pessoal da equipe usuária testou de várias maneiras, com simulações, filtros, previsões de encargos, tudo. Palavras de usuário. O fato de ter os usuários e desenvolvedores aqui perto, eu acho que essa interação tem que ser presencial, faz muita diferença. Ao realizar testes, os usuários e desenvolvedores interagiram, reiniciaram o processo, fazendo reconsultas, escolha de ciclos.
para afastar a ambiguidade da definição da demanda e puderam reajustar aquela definição inicial dos desenvolvedores. Essas ações de esclarecimento e ajuste de definições e a efetiva confirmação de entendimento configuraram nesse processo um determinado grau de afastamento de ambiguidade. Palavras de desenvolvedor. O fato de a gente ter proximidade com eles nos facilita um monte entender qual é a demanda, qual é o motivo, qual é o critério, porque eles estão do nosso lado. A gente retoma bastante contato com o usuário e se reajusta tudo. Com certeza as coisas ficam mais bem definidas porque tem o aval do usuário, com certeza. A gente tenta ir na pessoa que usa, que vai usar. É no dia a dia que fica melhor para ter um entendimento, porque alguma coisa de repente fica entendida nos detalhes. Cada novo teste configurou um novo ciclo, em que os desenvolvedores executaram novamente o processo de retenção, fixando o novo entendimento da demanda e uma nova versão implementada, e a cada vez retornaram ao processo de seleção para avaliação conjunta com os usuários. Palavras de desenvolvedor. Nesse trabalho aqui, o desenvolvedor, olhando o trabalho do usuário, ele pode chegar a uma otimização do modelo, verificar o sistema, se está adequado ou não está adequado e tal. Mas a interação, eu acho que não tem coisa melhor que conversar. A pessoa vai discutir, vai dizer o que acontece, aí a gente vai tentar. Se isso acontecer, a gente vai falar. Eu acho que é isso. E-mail de desenvolvedor. Novo teste com a correção do cálculo do valor da prestação. Data de vencimento 15 de maio, data de valorização 15 de agosto, data base 17 de agosto, principal tanto, juros exigíveis tanto, total tanto. Data de vencimento 15 de maio, data de valorização 15 de agosto, data base 17 de agosto, principal tanto, juros de mora tanto, correção monetária tanto, total tanto. E-mail de palavras de usuário. Agora sim ficou perfeito, obrigada a toda a equipe. Os atores informaram aos desenvolvedores o modo de implementação indicado pela instrução normativa, processo de criação. E depois optaram por determinados parâmetros de cálculo, datas, formas de cálculo, e fizeram o processo de seleção. E realizaram o processo de retenção, registrando essas escolhas numa implementação em conjunto com as equipes desenvolvedoras. Assim, o processo coletivo e interativo de reconsultas dos desenvolvedores aos usuários configurou um novo ciclo de criação, seleção e retenção, e promoveu o entendimento compartilhado, compartilhamento de sentidos, entre os usuários e desenvolvedores. Esse processo de esclarecimento e ajuste de definições, confirmação de entendimento, validação e correção de resultados promoveu mais afastamento de ambiguidade do que quando não foram feitas as reconsultas. Isso ocorreu porque, no início, o desenvolvedor recebeu informações sobre a demanda e ainda tinha uma ambiguidade demais para determiná-la e implementá-la de maneira inequívoca e não ambígua. Isso confirma a previsão teórica. Podemos concluir que o projeto Nova Prorrogação aconteceu assim. Uma mudança ecológica consistiu na necessidade de adaptação normativa de produtos para atender uma prorrogação de vencimento de operações de financiamento. Essa alteração gerou dúvidas na compreensão da demanda pelo desenvolvedor, registro da ambiguidade. Os usuários e desenvolvedores adotaram alguns procedimentos e critérios para estabelecer um entendimento da demanda, como guiar-se por registros de casos parecidos, regras de reunião. Os usuários fizeram a elaboração de uma ideia inicial, processo de criação, com critérios e pontos de vista de acordo com a sua experiência de usuários, e critérios de entendimento dados pela experiência deles como usuários, processo de seleção, com o registro disso em um documento instrução normativa, processo de retenção. Os usuários transmitiram essa definição da demanda para os desenvolvedores, que perceberam nela alguns aspectos duvidosos, registro da ambiguidade. Houve então a elaboração de uma ideia inicial pelos desenvolvedores, processo de criação, utilizando critérios da sua própria experiência como desenvolvedores, processo de seleção, e fazendo registros do entendimento dos desenvolvedores e uma proposta de solução, processo de retenção. Percebendo a existência de ambiguidade, os desenvolvedores reconsultaram os usuários, submeteram sua proposta à apreciação deles e fizeram perguntas sobre detalhes da demanda, escolha de ciclos, em um processo de reconsultas aos usuários para resolver dúvidas. Então, aplicaram a definição inicial da demanda, procedimentos e critérios para obter um entendimento, regras de reunião, como exemplificar as dúvidas ou opções de entendimento da demanda e os resultados obtidos e guiar-se por critérios normativos. Aconteceram vários ciclos do processo de criação, seleção e retenção, com a reconsulta aos usuários para resolver dúvidas, corrigir e validar definições, escolha de ciclos. Isso incluiu a elaboração de uma ideia inicial funcional pelos usuários e desenvolvedores, processo de criação. Coletivamente, houve a validação de simulações da solução pelos usuários, com critérios de entendimento dados pela experiência dos usuários e por normativos, processo de seleção. Ocorreu assim o registro do entendimento coletivo em uma implementação e a documentação de simulações, decisões, alterações de especificação e implementação, processo de retenção. Foi possível perceber que depois de todo esse processo de reconsulta aos usuários para validar definições, escolha de ciclos, a revisão conjunta de resultados permitiu validar os resultados obtidos, a reconsulta aos usuários permitiu ajustar, corrigir, esclarecer e confirmar o entendimento, e a interação entre desenvolvedores e usuários permitiu esclarecer entendimentos, e assim todo o processo permitiu obter suficiente afastamento da ambiguidade para esclarecer a demanda e realizar uma ação direta de implementação. Este foi o projeto Nova Prorrogação.